Oi, gente! Estou aqui para começar a live com as perguntas e respostas referente à relação pais e filhos. Todos nós somos filhos de alguém, né? Todos nós. E reflete, né, para uma eternidade, para esse contexto familiar, por um meio onde estamos inseridos, que nos estrutura, não é o alicerce. Mas mesmo sem ter esse alicerce, nessa estrutura que esperamos dos nossos pais, temos os nossos próprios alicerces, né? Que já vem ali, né? Desde quando está na barriga da mãe, que suprimos aquela, né, necessidade que temos de um todo. Nascemos com todos os nutrientes, né, ali aprendido, ali acolhido, né, no manejo, os inatos, essa construção do nosso ser. E o tema relação pais e filhos leva o nosso dia a dia, o nosso mundo interno, externo, a nos estruturar, nos promover saúde, né, física e mental, para nos conduzir neste mundo por meio de toda essa diversidade humana sem ser afetado pelo meio. E hoje teve umas perguntas, né? Eu vou responder na medida que der, que eu não vou fazer 1 hora de live, vou fazer ali de 25 a 30 minutos, vou responder as que foram feitas em box e as que tiverem sendo elaboradas na live, eu vou dar preferência à da live, entendeu? Sejam todos bem-vindos e será gravada a live, ficar no Instagram e no meu canal no YouTube, porque muitas vezes as pessoas não conseguem participar das lives, como essas que eu tenho aqui, essas perguntas são pessoas que não têm como participar da live, né? Gostaria, mas tem compromissos, né? Tem trabalho, tem coisas que aí faz inbox, como eu falei, ou faz aí na live. Aí tem uma pergunta que é referente ao filho dela, que é, né, ali bem daquele jeito, né, que a gente fala, nossa senhora, como é que eu vou lidar com esse filho? Então, meu filho me desafia direto. É um desafio constante, é medindo forças, né? Mede forças. Quer ali tomar conta, como falam, do pedaço, né? Quer tomar conta do pedaço. Não tem limites. Não aceita limites. Não. Dá birra, faz, né, birras, os calandus em qualquer lugar. E principalmente quando está no meio de gente, né? Ou no lugar que sabe que os pais não vão bater, né? Tem pais que dão uns tapinhas, uma coisa, fala alto, né? Tem pais que beliscam. Essa é a realidade. Não podemos dizer que os pais nunca fazem nada com os filhos, só conversa, só o diálogo. Não é bem assim, né? Todos nós sabemos que não é bem assim, porque tira das estribeiras muitas vezes são puxões de orelha, de cabelo, né? Beliscões, tapa, surra, brigas, gritos, né? Bate mesmo para deixar marcas. Todos nós sabemos disso, não precisamos esconder, não precisamos. Precisa de todas essas agressões? Não. Mas tem pais que o quê? É como se eles fossem criados daquela maneira
e repete aquilo com os filhos. Outros não sofreram tanto na infância, mas agressões deles, da interna ali, do dia a dia, do que se transforma, né, do que se torna um adulto, leva a descontar nos filhos, na esposa, no esposo, nos animais, né? É assim, não podemos fugir da realidade que, infelizmente, o planeta Terra é um processo de provas, expiações, regenerando de um aprendizado constante e pessoas de todo jeito. Nunca devo dizer, não, jamais eu faço isso. Não sabemos, porque não estamos no lugar do outro, né? E é fácil julgar quando não é ali na nossa família, com nossos familiares, é fácil. Quando a gente aponta um dedo para o outro, tem 4 voltados para a gente. Então, não dá para abrir esse leque assim, dizer, não tem como julgar. Então, quando o filho ele está desafiando, independente de idade, de 1 ano, 2, 3, 4 anos que está ali, não tem idade quando a criança ali está desafiando. É o desafio, os pais precisam conhecer o filho, se é um desafio de crescimento, de desbravamento, de uma teimosia para conquistar coisas, para realizar, para descobrir, para fazer experiências, para coisas novas, ou é um desafio agressivo? É um desafio possessivo, é um desafio ali, quem manda aqui sou eu, de domínio. Como está esse desafio? Os pais precisam saber, para ver se é um transtorno opositor desafiador, para ver se é uma falta de educação, falta de respeito com os pais, com os cuidadores, com os familiares. Tem crianças que não obedecem mesmo. Porque vê coisas, muitas vezes, que se espelham, que acham que é natural. Precisam de mudança, de comportamento, de agir diferente. Não pode, principalmente se tiver mais filhos dentro de casa, ou mais novos ou mais velhos. E aí vem a comparação. Esse daqui não foi assim, esse aqui teve isso, esse aqui outro, aí pronto. Não existe, não dá para comparar. Principalmente se ele souber que aquele irmão que ele tem birra, que os pais, nossa, admiram alguma coisa. Aí danou-se. Aí leva a sofrimento mesmo, pode levar a desafios maiores, a mais agressões. Então precisa acalmar o filho, precisa conhecer, precisa descobrir a causa de ficar nessas agressões, precisa impor limite, educar, levar no pediatra, levar para encaminhar para fazer todos os tipos de exames para ver o que tem, o que ali não vai descartando, não é assim não, tem transtorno ou é mal educada, não dá para saber. Sem uma investigação minuciosa de saber o que está acontecendo. O que está acontecendo dentro da família? O que está acontecendo na relação do pai e da mãe ou do cuidador? Houve uma separação? Tem brigas? Né? Porque muitas vezes o filho só está chamando a atenção. Oi, eu estou aqui, presta atenção, me perceba. Né? Às vezes a criança é inteligente demais e não sabe lidar com a inteligência dela. E os pais não entendem. Tem filhos que ele vai muito além dos pais, e os pais não entendem e acham que os filhos têm problema. Tem déficit de atenção e hiperatividade, tem isso, tem aquilo, outro, coloca um rótulo no filho e não tem nada. Muitas vezes o problema não está nos filhos, está nos pais. Entende? Obrigada, os coraçõezinhos você pode ir dando, que o Instagram convida as pessoas. E a setinha você convida as pessoas para participar da live. Então tem as crianças que tá pedindo socorro, que elas são inteligentes, precisam ser vistas, ser reconhecidas, os talentos que têm desde pequenininhos. E os pais criam um rótulo assim de que tem que ser desse jeito para o futuro ter esse resultado, entende?
Não é assim. O futuro já está no presente, que para acontecer eu preciso ter clareza do que estou fazendo para ver o que vai ser lá na frente. Não é só ficar observando o futuro, como vai ser o desenvolvimento do filho, se não consegue enxergar o presente, o aqui e agora. Não tem como. A criança se perde, porque não tem manual para filho, não tem manual para pai. Aí é um aprendizado constante, precisa ter interesse, precisa saber desbravar este mundo interno de pai e de mãe, né? Para lidar com eles, porque senão vira um desafio constante ali. Os pais desafiam os filhos desafiam os pais, e aí vira um conflito e vem o sofrimento desnecessário. Cria uma falta ali demais, de desespero. Então, como no meu livro, quem tem o livro na página 73, né? Tem um texto sobre os filhos, né? Desafiador, tem vários temas, né? Que orienta os pais, orienta os filhos, porque todos nós somos filhos de alguém. E precisamos conhecer a nossa história de vida, como fomos tratados lá, né? Para entender no hoje como foi que aconteceu, porque os nossos pais, né? Eram assim, são assim. E entender o hoje com nossos filhos. Quem não são pais ainda pode vir a ser, ou tem parentes, ou tem criança, ou tem ali, para entender o comportamento do outro, para entender as atitudes das crianças dali. Os professores precisam conhecer os alunos, né? Tem professores que eles são atentos, nossa, no instante eles entendem ali, muitas vezes nem tem filhos. Mas tem outros com os filhos, com tudo, não entende nada do que está ali, os alunos na sala de aula. Imagine os pais, entende? É a mesma coisa. Tem pais que são atentos, que ali entende que vai buscar ajuda e tá ali, que é um crescimento de ambas as partes. Tem pais que não sabem, não tem noção e nem procura aprender e acha que é assim mesmo, né? E não tem noção por não ter conhecimento mesmo. Outros sabem do que está acontecendo, mas pouco faz. E outros sabem o que está acontecendo, vão buscar, correr atrás, né, resolver. Isso é independente de idade, independente de classe social, independente de histórico de vida lá atrás, da vida, da construção familiar, do manejo, do acolhimento que teve na infância, da mãe suficiente, boa ou não. Porque a pessoa vai construindo o seu ser, né? Construindo. Como o Winnicott fala, que a mãe é o suficientemente boa, ela estrutura o filho, ela entende, ela aprende, ela ali acolhe, né? Tem todo um acolhimento, e ainda depende do como a criança vai enxergar aquilo ali. Porque se ele não tiver conectado, olhinho com olhinho, dentro do que os pais estão dando, eles vão achar que eles não estão tendo, né, todo o acolhimento, todo o amor. E cria um adulto de sofrimento, de estrutura, de medos, de inseguranças, de necessidades do outro. Tá entendendo? E a outra pergunta é: como controlar o que meu filho assiste, vê e aprende na internet? Como controlar esses danadinhos, né? Porque os pais deixam os filhos ali, muitas vezes tomam ali na internet um pouquinho para se livrar, né? Dali, para se livrar dos filhos, porque precisa de um momento ali quietinho. Outros
porque para interagir, para desenvolver a criança. O problema não está na internet, o problema está de como enxerga, do que busca, do que pega para colocar, para inserir na formação da identidade, né? Do que compartilha, do que vê. Que os adultos, né? Já tem toda essa influência nas redes sociais de coisas boas, de discernir disso, aquilo, do que se identifica, né? Do que curte, do que posta, é aquilo que está sendo. A criança, a mesma coisa, os olhinhos tchum-tchum naquilo que interessa. Naquilo que não interessa, não. Tem que ser daquele jeito, né? Não tem. Então, como saber o que o filho está, sempre prestar atenção nos históricos de busca, o que eles estão fazendo, o que eles estão vendo, o que eles estão curtindo, o que eles ficam mais tempo naquilo ali, em que desenho, em que programa, em que jogos, qual o tempo que ele fica mais, o que leva o que ele está assistindo mais tempo para ele. Como está o desenvolvimento dele dentro de casa, nos relacionamentos, na escola, o rendimento da escola. Se o que está vendo na TV, assistindo ali, está agregando valores para o desenvolvimento dessa criança, deste adolescente, ou simplesmente os pais não olham, não vê, nunca, ou então porque eles se vê que ele passou e olhou ali o que o filho está fazendo e o filho esconde, não deixa ver, já tem algo errado. Porque se é uma coisa normal, os filhos ainda perguntam ao meu pai, me oriente aqui, tem interesse, né? Tem curiosidade de perguntar e fazer perguntas para saber o que é aquilo, um assunto que está ali na mídia ou a coisa que interessa. Então, eles têm interesse. Agora, quando os filhos se escondem, a mesma coisa com o adulto. Se passar uma pessoa, pererê, ou esposa, marido, ou namorado, que está vendo algo que não quer ver, não esconde, você já vê logo que tem alguma coisa errada. Por que esconder? É por vergonha, é por medo do julgamento, é porque acha feio, é porque não quer que descubra os segredos? É o quê? Entende? A mesma coisa com as crianças, desde pequenininhos. Eles enrolam, eles fazem de tudo, muda ali na hora que tá vendo, já muda, para não ver que tá naquele que muitas vezes os pais, eu não quero que você assista esses desenhos, ou que fique nesses jogos. Tem jogos violentos que as crianças desenvolvem ali, se não tem, passa a ter de tanto um que acha normal, que é assim porque não vê, e ele fica dentro de casa, uma criança adolescente agressiva, quer fazer igualzinho, burro, e aquilo ali dá língua e briga e desrespeita, né? Tem jogos, tem coisas construtivos que eleva a criança, que melhora, não tem problema de ter experiência, de ver coisas que não tá certo e não ou a idade ou com um monte de situações que leva, porque ele vai saber também discernir, isso eu quero, isso eu não quero, isso é bom, isso não é, independente que os pais falem, meu filho, isso aqui não é bom para você, porque se os pais não explicar porque aquele jogo, aquele filme, aquela série não é bom para eles, é daí que eles vão querer saber porque não é bom. Opa, mas é bom para mim. Então precisa conversar, saber falar, não é bom por isso, porque isso. Não é só não é uma resposta. Um sim não é só um sim, não é uma resposta. Precisa explicar porquê do sim, porquê do não. Porque senão eles vão lá e vão investigar e vão procurar saber se vão gostar ou não. E muitas vezes, mesmo explicando, falando, opa, é aí que eu vou ver, tem alguma coisa que não querem que eu veja. Eles ficam, não obedecem, os pais botam para dormir, eles acordam no meio da noite e vão ficar ali até de manhã e vai ter rendimento na escola como? Se estuda pela manhã, só dormindo com sono, cansado, que fica o tempo que é satisfatório é na TV. Não tem como.
A minha neta de 5 anos, a mãe botou ela para dormir. Ela, vó, minha mãe vai dormir, eu vou assistir, vou sair neste instante. Eu falei, minha filha, pois foi lá pra sala assistir lá o filminho que estava assistindo antes com o tio. E a mãe viu? Não, só veio saber no outro dia que eu vi que eu estava acordada, que ela foi assistir. E se eu não tivesse lá? É assim, sucessivamente o tempo todo. E se um de 5 anos faz isso com os pais, imagine o resto. Os trenzinhos tudo assim, danadinho, não, é aqui do jeito que eu quero e acabou. E faz de tudo para aquilo ali. Se vai bater, se vai botar de castigo, se vai falar, não tá nem aí, quer que no momento ali ter feito aquilo que deu vontade. Entendeu? E aí cria uma criança ali que não domina. Se os pais deixam os filhos fazer tudo o que quer dentro de casa, um piquititito de 1 ano, 2 anos, vai para isso, para creche, para escola, com regra, com horário, com tudo, vai querer ficar? Não vai, porque é melhor ficar em casa, que aqui é bom. Não tem, faço tudo, solto, brinco, a hora que quer, faço, visto, mexo, subo e desço. Não tem. A minha neta de 2 anos não quer ir para a escola, porque é solta dentro de casa. Na hora de falar, é regra, fazer isso, fazer aquilo, não quer. E aí, se os pais não souberem lidar com elas, orientar e tudo, vai ficar o quê? É choro todo dia para ir para a escola, é aquela birra e aquilo ali, e aí termina muitas vezes conversando os pais. Não, vou deixar aqui porque tá chorando demais, porque não. Não é ali deixar fazer tudo o que quer e nem também podar ali, deixar a criança sem fazer nada daquilo que eles gostariam, não? Que eles estão no processo de desenvolvimento, de desbravamento, precisa de ter experiência, precisa de ver as coisas. Não bota o dedinho na tomada porque dá choque. Eles sabem o que é um choque? Mas eu vou lá, boto o dedinho. Aí leva um choque, aí vai ser, o choque não bota mais. Assim. É experimentar a coisa com os adultos, é a mesma coisa que não vou. E quantas vezes sabemos das coisas e repetimos, e ainda queremos impedir as crianças, os adolescentes de repetir, né? Não tem problema repetir, quebrar a cara, desde quando seja responsável pelos atos, que ele vai aprendendo, vai desenvolvendo ali, né, o discernimento, estruturar, começa o autoconhecimento para saber se aquilo é bom, se não é, se eu quero, que não quero, para não ficar uma criança, um adolescente desorientado, com medo, ou então enfrenta Deus e o mundo, como no caso a pergunta primeira, que foi referente ao filho que desafia o tempo todo, um desobediente, não respeita, ou tá independente de estar com problema ou não, precisa de acolhimento, porque tudo em excesso prejudica ali o meio, a família, a relação dos amigos na escola, em um todo. Então o excesso, que são sinais que está dando que precisa de correção, de ajuda, de manejo, de orientar aquilo que está pegando. Por que está pegando? Para ensinar, porque ninguém nasceu sabendo, né? Todo mundo precisa passar por um processo de aprendizado em tudo para saber lidar com as coisas, e é um constante aprendizado, não é ali eu aprendi isso, aqui é isso e acabou, não é, e ainda cada pessoa tem uma interpretação daquilo, não é assim, não é cego o entendimento, é raciocinado, é usar a inteligência emocional raciocinada, porque senão a criança não tem ali um desenvolvimento seguro. Porque muitas vezes os pais não são, né, ali
uma base estruturada para que ele se espelhe ali alavanque. A mãe não é o suficientemente boa para dar esse suporte para o filho desbravar, sentir seguro. Opa, minha mãe vai, minha mãe volta. Eu vou para a escola, eu volto para casa, vão me pegar. A criança fica insegura de chegar para a escola e como se fosse largou e não vai voltar para pegar. A mesma coisa com os animais, gato, cachorro. Eu vou ali e volto, ou que se chama de filho, ou que se chama pelo nome. Eu vou e volto, fica aí bonitinho, direitinho. Eu vou e volto. A mesma coisa com as crianças. Ah, não sabe? Sabe sim. Entende? Sente tudo, sabe de tudo. A gente que pensa que não sabe, mas quem não está sabendo são os pais. Entende? Os pais que muitas vezes não estão sabendo lidar com os filhos, não conhecem os filhos, não sabem ali que os filhos estão muito à frente, ó, muitas vezes muito grande. Muito tempo além dos pais. Aí não acompanha. Aí vai rotular o filho, que o filho é assim e o filho tá ali pedindo socorro. Eu tô aqui, tá colocando ali tudo do seu potencial, toda em sua inteligência. Ele não tá sabendo lidar com o potencial que tem e nem os pais, piorou os pais. Agora, quando os pais entendem, vê, se coloca no lugar dos filhos, nota que o filho está muito além deles, muito além da sala de aula onde está inserido, está estudando, muito além dali do normal, né? Que precisa estar ali, lá e pela idade, tamanho, tererê. E aí coloca o filho, né, para fazer outras coisas. É. Como tem a terceira pergunta, porque o meu filho sempre, quase todos os dias, tem reclamação na caderneta, que ele não obedece, que ele não fica no lugar devido, quer mudar várias vezes de lugar, né? Não tem um lugar certo, vai para frente, vai para trás, mexe com um e tudo. Mas e aí? Você já perguntou pro seu filho por que ele tá assim? O que tá levando a ficar assim? Já escutou o que ele tá dizendo? Olhou no olhinho para saber por que seus filhos não tá conseguindo ficar ali a aula toda, o horário todo da aula da escola, estudando direitinho como tem que ser, igual um robozinho? Né? Nem tanto, nem tão pouco, né? Não pode nem respirar, nem olhar para o lado. Sim, tem o respeito dos professores na hora da aula, prestar atenção para entender, para compreender os assuntos. Tem outros que cada um, né, entende de um jeito aquele assunto. Um fácil, outro médio, outro não entende de jeito nenhum. É burro? Não. Muitas vezes está desatento, muitas vezes não entendeu o mesmo jeito do professor, muitas vezes não quer mesmo aquilo ali, é um saco, não gosta, não se identifica. Muitas vezes está irritado, está agoniado, está doente, está com a dor, está com um monte de coisa e ninguém enxerga. Entende? Nem o professor enxerga que também não tem obrigação. Os pais precisam olhar mais para os seus filhos, acham que tudo é na escola que tem que ser resolvido e não é bem assim, né? Então precisam ter esse olhar ali, ó, parar um pouco, sair do celular, do computador, do trabalho, das coisas e olhar para seu filho. Entende? Ensine a seus filhos a ter educação, se comportarem, a respeitarem as pessoas, a ter outra visão, as coisas, para não se tornar um adulto insuportável, né? Uma criança insuportável, porque o problema sai de um meio que está sendo inserido. E o que ele se torna por achar que é assim é o que está certo. Né? Então, que você conversa com seu filho, vê o porquê, porque não está ali atento, porque sai, faz atividade direitinho, é um bom aluno, termina as atividades, sabe respeitar o tempo do outro,
né? Pergunta, vê com o professor se ele termina, se ele faz direitinho, se ele não pode orientar aqueles coleguinhas que têm mais dificuldades de aprendizado, né? Vê se o professor insere ele para ajudar dentro da sala de aula a fazer outras coisas. Porque senão ele vai ficar tentando mesmo, vai rodando, puxando cadeira, pererê, parar, quer ver, opa, eu tô aqui, eu sei, já fiz, isso já deu, eu quero mais, eu quero mais, eu quero fazer outras coisas, entende? Para que a criança se sinta útil dentro da sala de aula, se sinta útil dentro de casa, se sinta útil no meio onde está inserido na sociedade, porque senão ele vai achar que ele não é nada, é uma porcaria, ele não é ninguém, E aí vai entrando em sofrimento por causa disso, entendeu? Então preste atenção mais aos seus filhos, né? Na hora de procurar dos alimentos, de jantar, de tomar café, de almoçar, né? Deixa o celular em outro canto, não traga para a mesa, não deixe seus filhos no celular na hora das refeições. Se for para o banheiro, deixa fora, não precisa. Mas os pais, se ele vê os pais fazendo e os pais impedem de fazer isso, vai dizer, oxe, você pode ou não posso? Por que não? Não vai respeitar mesmo. Porque qual é o exemplo que os pais estão dando? Que o espelho está dando? Não vai. Então, na hora das refeições, é centrado na alimentação, na conversa, no diálogo. É um momento que está ali, olho no olho, olhando, conversando com seus filhos. Depois vocês pegam e estimula o tempo de olhar, de ver as coisas, né? De insere outros afazeres que eles gostam. Bom, agora, o que é que vocês acham? Vamos fazer o quê? Deixa eles decidirem as coisas. Sim, eu quero ir, sim, mas vocês já foram. Agora fica mais um tempo nesse. Depois você pode voltar nesse, mas desde quando isso aqui esteja pronto. Insere-nos atividades dentro de casa. Dá responsabilidade, divide tarefas daquilo que eles podem fazer dentro de casa. Tem tudo isso aqui, a lista de fazer. Mesmo você tendo uma pessoa para fazer as coisas dentro de casa. E aí, o que você gostaria de decidir? Deixa escolher, porque aí vai escolher aquilo que ele gosta e vai ter prazer mais naquilo e vai fazer. Não importa o horário, o tempo que faça. O importante é fazer. E se não fez naquele dia, por que não fez? Vamos lá fazer para o outro dia. É assim, tá ali, cuidado que a criança, eles necessitam, eles buscam limites, né? Eles buscam um freio para as coisas, porque eles não sabem muitas vezes se deve frear ou não. Conversa, quem ama educa, ampara, acolhe, cura, né? Quem ama liberta, quem ama tá ali o tempo todo em crescimento e não tem aquela tensão, aquele estresse todo de quando a pessoa tá ali, ufa, não aguento mais esse menino, não aguento mais. Então a criança se sente ali um lixo, não tem importância nenhuma. Meus pais o tempo todo só reclamam, só falam que não me aguenta mais. Aí que eles vão cair matando. Então, observar primeiro a si mesmo, para depois conseguir observar o outro. Só assim vai ter uma tranquilidade, uma relação boa na família. Você com seu marido, com seu esposo, com seu companheiro, com sua companheira, com seus filhos, né? Que seja sanguíneos ou adotivos, que seja ali um parente que está passando temporada dentro da sua casa. Não importa. Você está sendo responsável por futuro da criança, do adolescente, que vai estar ali para toda a vida, vai fazer parte da história de vida dessa pessoa. Não vai sair, não vou chegar lá e apagar, entende? Independente de ser bom ou ruim, não vai sair. É vírgula e continuar uma nova história de vida. Não podemos apagar o nosso passado. É entender, acolher, compreender, vírgula, e continuar uma outra história para fazer um novo fim. Entende? Então, muito obrigada.
Na quinta-feira é a live referente às perguntas e respostas sobre a ansiedade, né? Vocês ficam à vontade para fazer as perguntas em box ou na própria live, né? Para estruturar ali a lidar no nosso dia a dia, porque senão a gente se perde, entende? Se perde. Então, muito obrigada, bom descanso, né? Tenha paciência, conte de 1 até 10 antes de dar um grito, antes de chamar atenção, antes de falar com seu filho, com seu esposo, com seu esposo, com as pessoas que você está inserido na sua família, né? Calma o coração para depois agir. Use a inteligência emocional raciocinada. Muito obrigada e bom descanso. Beijo no coração.